eu pensei em trazer uma palavra assim, mais da visão da denominação, né? Aquilo que a denominação, a executiva, tem pensado acerca do cuidado pastoral. Uma palavra mais objetiva, mas é aquilo que nós estamos tentando vivenciar. O Jair Lara está aqui, faz parte, o Marcos Andrade está chegando. Está chegando. Marcos Andrade, nosso vice, está chegando, e nós temos pensado seriamente. E só que a gente pegou como referência, a gente tem pego como referência alguém muito difícil para ser referência, mas tem que ser a nossa referência. O cuidado pastoral de Jesus. Bom, vocês não podiam escolher alguém mais difícil, porque ele foi o único perfeito da terra. Então, nós resolvemos pegar o perfeito, né? Então, nós estamos baseando essa visão nossa de cuidado pastoral em cima daquilo que Jesus fez. Então, eu quero falar alguma coisa para você. O Data Show não tá ainda? Ah, já está? O pendrive está com a minha chefe, Jussiene. Jussiene está comigo, alguém falou assim, a Jussiene, onde você está comigo. Meu filho, ela casou comigo, não tem jeito. A Jussiene não é dependente minha, eu sou dependente dela. Ela que cuida de mim. Quem está mais perto, ela cuida tudo de mim. Né? Ela sabe o que eu tenho que comer, até remédio. Depois dos 30 anos que eu já completei, ninguém nem riu, estão acreditando. Né? 30 anos? O pior é que tem mais de ministério. Né? Mas Jussiene, apesar de 30 anos de idade, ela tem o rostinho de 30, eu cuidei bem, pode observar, eu cuidei. Nós temos 40 anos de casados. Completamos agora em julho 40 anos de casados. Eu não sei se ela casou muito bem, eu casei muito bem. A Jussiene é fleumática de temperamento, filho de uma profetisa que gostava de mim. Já viu a sogra gostar do genro? Ela gostava de mim. Ela resolveu. Quando eu fui namorar a Jussiene, eu não era crente. Não podia. Pensa renovada, no início da renovação, chegasse alguém para namorar a filha de um pastor e de uma profetisa. Já pensou? Naquela época, seriam mortos todos da família, principalmente quem chegava. E eu cheguei, e quando eu fui namorar, Deus preparou uma loucura, né? Uma loucura. Sabe aquele negócio que você conhece a pessoa? Eu conheci a Jussiane através de uma irmã minha que não era crente, tinha nenhum crente na minha família. Não havia nenhum cristão na minha família. Católicos, quase todos, poucos espíritos, não havia. E eu chego para namorar a Jussiane, eu conheci através da minha irmã, e eu um dia pedi ela em namoro, e ela aceitou. E eu falei, olha, só tem um detalhe, eu nunca vou entrar na tua igreja. Jamais. Eu não tinha problema, eu estava formando ciências econômicas, nunca tinha usado drogas, não tinha problema. Meu pai era católico, minha mãe católica, mas era excelente pai. Quem conheceu aqui, o Jair conheceu, excelente, o Vicente conheceu o meu sogro antes de mim. Passou um tempo ali. Né? Eu tinha uma família boa demais. E quando eu conheci Jussiene, eu cheguei para ela e falei, eu era muito sincero, sempre fui. Falei, eu nunca vou ser crente, está combinado? Eu chego na casa da minha sogra foi a pessoa mais usada por Deus que eu conheci. Ela profetizava em qualquer língua, japonesa. Profetizava-se, tipo, meia hora profecia na língua japonesa. Castelhano, o melhor castelhano que eu vi foram as profecias da minha sogra. Ela profetizava, ela só tinha o primeiro grau, ela profetizava no castelhano perfeito. E ela olhou para mim, não falou para mim, mas Deus falou para ela, esse aqui é o meu ungido. Meu sogro estava viajando, eu sou tão abençoado que eu vou namorar o sogro viajando. Deus tirou o sogro de casa. Quando ele chegou, minha sogra falou, olha, veio o cara aqui, mas é o seguinte, Deus falou comigo que ele é ungido. Então, irmãos, Deus salvou a minha vida. Deus salvou toda a minha família, praticamente, depois. Quase morri para salvar a família. Né? Quando eu batizei minha mãe, eu tinha 9 anos, já era pastor. 9 anos de convertido.
Mas Deus salvou. Não foi através de mim. Minha mãe, eu só demorei para ganhar minha mãe. Quando eu ganhei, ela ganhou o resto da família para Jesus. Então, eu e o Jussiano estamos casados nesse tempo todo e sempre vivemos muito bem, principalmente por causa dela. Nunca dormimos de mal, nunca tivemos graves problemas, nunca tivemos. E olha que eu sou temperamental. E nunca tivemos graves problemas. Cuidei dela. Meu sogro, ela era a filha que não era para existir. A Jussiane, porque meu sogro tinha 2 filhos, bem mais velhos do que ela. E minha sogra ficou grávida quando imaginava. Quando a Jussiane nasceu, ela era o xodó do meu sogro. Então, meu sogro cuidou da Jussiane na palma da mão. Quando eu fui casar com ela, ele falou assim, estou te entregando. Cuidei dessa maneira. Aí eu peguei e falei, eu tenho que continuar cuidando. Confesso para vocês que eu priorizei a vida da Jussiane. Entre tudo que eu faço, a Jussiane é mais importante. É mais importante do que a Renovada, mais importante do que o Brasil, mais importante do que o Bolsonaro. Mais importante do que o Palmeiras. Só não é mais importante do que Jesus. Então, ela é tudo na minha vida. E ela cuidou. O cuidado pastoral que eu tenho é do meu sogro para comigo. Ele está vivo ainda, com 88 anos. Ele é o meu pastor. Sempre foi. Quando eu converti, ele me discipulou. Ele cuidou de mim. Ele teve um cuidado pastoral. Eu fui cuidar. Sou até hoje, e apesar de 88 anos, ele é lúcido. Até hoje ele cuida. Aí eu cuidei da filha dele. Espero que tenha cuidado bem. Mas ela cuida melhor de mim. A Jussiane é melhor para mim. Se você fala, você tem que cuidar, pastor? Eu tenho do meu sogro e da minha esposa. Por isso, onde que eu vou, eu a levo. Agora que meus filhos são casados, né? Eu tenho um filho, né? 39 anos, Marcelo, engenheiro civil, palmeirense, gente boa. 39 anos de idade. E eu tenho uma filha bonita, Márcia. Ela é formada em secretariado de língua, mas ela optou por ter um buffet infantil. E ela tornou-se uma pequena empresária, bem-sucedida em Maringá. Eu tenho 4 netos, todos homens, todos palmeirenses. Só o meu time que eu não falei para vocês ainda qual que é os torcem. Vocês desconfiam? É o Júnior que faz essas coisas aí. E o Júnior é São Paulino sofredor. Amém, irmãos? Então, eu fui bem cuidado pelo meu sogro. Já viu alguém ser cuidado pelo sogro? A minha sogra é o seguinte, se todo mundo falava mal de mim, ela falava bem. Eu me lembro, quando eu era novinho na fé, eu fui consagrado em 87, e naquela reunião teve uma eleição para presidente da igreja. Eu nunca pensei em ser presidente dessa igreja. E eu estava certo. Deveria não ter pensado mesmo, que é duro demais ser presidente. Eu disse o seguinte, um dia o Bolsonaro escreveu um negócio, vocês não sabem o que é presidir o Brasil. Eu quase escrevi para ele, falei assim, presidir o Brasil é difícil, agora o senhor não sabe o que é presidir um povo presbiteriano. O senhor não sabe o que é presidir um povo presbiteriano. Então, nunca tinha pensado em ser presidente da Renovada, e eu estava certinho em não pensar. Quando eu fui eleito, foi um choque até para mim. Né? Eu fui para uma eleição que o Divino era favoritaço, né? E não ganhou, e eu acabei ganhando aquela eleição. E, apesar de tantas coisas, eu estou aqui, vivo, e vou viver mais ainda, estou animado para viver. Mas o meu sogro, em 87, Jair, você não sabia dela, apareceu, eu estou lá, assim, né, cara de bobo na reunião, e saiu o resultado da eleição, apareceu um voto. A Divani, eu morri de vergonha, eu falei, fui eu não, eu nem sei porque apareceu esse nome, pelo amor de Deus, eu não votei, não tenho ideia, né? Aí, depois de algum tempo, um dia o meu sogro contou para mim, olha, eu estava na Assembleia e eu votei, o senhor fez eu passar o sufoco. Ele acreditava mais em mim do que eu acreditava em mim. Interessante, ele cuidava de mim, ele foi o único. Naquela oportunidade, um voto, e era o sogro que cuidava, né? Mas, na verdade, ele acreditava porque ele é bom também. Meu sogro também é fleumático. Eu me dou muito bem com pessoas fleumáticas, esse temperamento bom. Toda pessoa assim, agitadona como eu,
gosta dos fleumáticos. O cuidado pastoral de Jesus na vida de ungido de Deus. Vamos lá, você pode falar isso aí? Volta ali o tema aí. Eu vou acabar no horário. Tenha fé. Volta lá só no tema, por favor. Diga assim, o cuidado pastoral de Jesus na vida de ungido de Deus. Pode colocar o texto, Jadilson. André, João 1, 40 a 42, André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse, achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Irmãos, vamos ser sinceros aqui. Jesus escolheu, o André estava seguindo João Batista, e era um daqueles dois que estava ali, e de repente João Batista aponta, olha lá, aquele ali é o Cordeiro de Deus. E eles vão até lá, perguntaram onde Jesus morava, Jesus o levou a um determinado lugar, e eles começam a ter uma experiência, e o André vai lá e busca o Simão, Pedro. Jesus olha para Simão e fala assim, você vai ser um pedaço de rocha, você vai ser uma pedra, você vai ser alguém relevante. Vamos ser sinceros nós aqui, nós teríamos escolhido Pedro para ser um discípulo nosso, visando um ministério que iria impactar e mudar o mundo? Pedro tinha tudo para não dar certo. Quando eu penso na vida de Pedro, eu penso em alguém, ele era trabalhador, era pescador, tal, bom pescador, né? Mas Pedro era muito complicado, um temperamento difícil, sanguíneo no limite, né? Sanguíneo. Até quando Jesus fez milagre, afasta de mim que eu sou pecador, ele conseguia reconhecer quem ele era, mas tudo nele era estranho, soava estranho. Quando ele conseguia confessar mais à frente Jesus como Salvador, daqui a pouco Jesus falava, afasta-te, Satanás, você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos... Pedro era muito complicado, ele era muito difícil. Quando ele corta aquela orelha, eu acho que ele fez com muito prazer naquela hora do mal, que ele queria cortar. Alguém mais ousado falou que a cabeça, mas a orelha já estava bom, né? Já estava, mas ele queria cortar alguém ali, né? Então, Pedro, eu confesso que eu não teria escolhido Pedro. E Jesus conhecia, Jesus sendo tão santo, ele ia olhar e falar assim, ele ia falar para André, André era bonzinho, né? André, vem para cá, esquece o teu irmão. Deixa ele para lá, conversa aí com o Tiago, com o João, nós podemos dar um jeito. Mas o Pedro é complicado. Mas Jesus olhou para Pedro, ele viu que ninguém via em Pedro. Ele enxergou o que ninguém enxergava em Pedro. Ele vislumbrou um futuro para Pedro que ninguém, inclusive Pedro, não pensava naquilo. Mas ele olha e ele vai, a partir daquele momento, mudar a vida daquele servo de Deus. Vai mudar a história daquele homem. E através daquele homem, ele vai mudar a vida dos gentios, a vida dos judeus. Ele vai fazer com que aquele homem seja o primeiro pregador para os judeus e para os gentios. Ele vai fazer com que aquele homem tenha um ministério absolutamente eficaz lá na frente e se tornar um dos dois maiores discípulos de Jesus na história. Então, era o Pedro. Interessante, Jesus olha para nós e ele nos escolhe. Você teria escolhido você mesmo? Eu com certeza não teria escolhido a mim, não. Se eu fosse escolher, eu sempre acho que tem gente, né, mais santo, mais preparado, mais digno. A gente acha, e a gente não está errado em achar isso da gente, que a gente não é tão bom quanto os outros pensam, né? Talvez não tão ruim também
como algumas vezes até a gente imagina. Mas Pedro era complicado. E Jesus vai ter um cuidado pastoral extraordinário na vida daquele moço. Amém, irmãos? Vamos lá, então, de forma bem objetiva, para a gente não perder o jantar. Vamos lá. Pode pular o tema. Primeiro, o que eu vejo ali, nesse cuidado pastoral? O discipulado eficaz. Mateus 4, 8, 19 nos mostra. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, e eles dançavam a sede ao mar, porque eram os pescadores. Jesus lhe disse: venham comigo, e eu os farei pescadores de gente, de homens. Então, veja bem, Jesus ele vai discipular Pedro. Pedro era uma pedra, ainda não era a pedra que Jesus falou, mas podemos comparar com uma pedra muito brusca, uma pedra totalmente que teria que ter uma lapidação completa. Pedro daria muito trabalho. Mas o cuidado pastoral começou no discipulado. Eu tenho para mim que funciona. Quando eu falo isso, meu sogro fez isso na minha vida. Ele começou me discipulando. Me discipulando. Quando eu ia namorar a Jussiene, no primeiro momento eu comecei a ter experiência com a sogra, que naquele tempo o povo orava bastante. Então, eu chegava para namorar, tinha reunião de oração toda noite, aquele povo orava toda noite. E eu gostava, né? Língua japonesa, eu estava no meio daquela bênção ali. Aí meu sogro era pregador, ele saía também quase toda noite para pregar, e eu falava assim, eu vou junto. Em vez de namorar, eu ia, namorava depois. A Jussiene nem sempre ia, eu ia com ele. Então ele foi discipulando. Esse discipulado é necessário, irmãos. Esse discipulado. Eu penso que alguém que tem um cuidado pastoral para alguém que vai ser um pastor de ovelha, como foi Pedro do futuro, tem que discipular. Muitas vezes os obreiros chegam para a obra, e talvez por isso que nós, enquanto líderes da igreja, falhamos. Essas pessoas não são discipuladas. Eu vou dizer, o maior equívoco nosso é fazer uma pessoa ficar 3, 4 anos no seminário e sair de lá e entregar um campo para ele. Nós estamos entregando ele para as feras. Ele precisa ter um cuidado. Eu penso que o seminário vai discipular mais nada. Até poderia, mas não discipula, não. O seminário acaba tendo um outro foco. Mas eu penso que uma pessoa formada no seminário, é muito difícil, porque a pessoa tem dificuldade de aceitar isso que eu vou falar, e como também há dificuldade de achar alguém para fazer. Mas ele devia sair e ficar com o obreiro. Ficar com o obreiro. Olha, tem um obreiro na Renovada que eu conheci bem, que eu trabalhei com ele em Maringá antes do Jair Lara. Márcio Andrade. Quem aqui conheceu o Márcio, ouviu falar do Márcio Andrade? Irmão do Marcos. Alguém conheceu? Quem conheceu, né? Esse Márcio Andrade, o Vicente conheceu. Márcio Andrade, ele assumiu a primeira igreja de Maringá em janeiro de 87. Ele já tinha pastoreado a primeira de Valadares por 4 anos. Ele foi para o seminário com 17, formou com 21 e foi colocado na primeira de Valadares. Ele saiu da primeira de Valadares e foi para a primeira de Maringá. Na época, a primeira igreja muito grande, complexa. A denominação trucidou a vida do moço. A pessoa tinha que sair e ter tido um cuidado. Quando eu olho para ele hoje, ele é um brilhante advogado em Maringá. Está numa igreja, nós ajudamos. Ele, naquela época, ele já tinha uma forte vocação para a pregação. Ele era um Caio Fábio da vida. Eu fico imaginando, ele 80 e tantos, pregava. Você imaginou, se ele continuasse no ministério hoje, provavelmente seria um dos melhores pregadores dessa nação. Como ele pregava bem. Mas a pessoa sair do seminário, você fala, vai para lá. Coitado. Ele tinha que ficar com o obreiro, ele tinha que passar por um discipulado, ele tinha que passar por um treinamento, ele tinha que ser coisa. Jesus pegou ali Pedro, ficou 3 anos, né? 3 anos, um pouco mais de 3 anos. Vem para cá, Pedro. E vamos ali, vamos resolver tudo isso. Então, eu penso que o discipulado talvez seja
o nosso maior erro no cuidado pastoral. A gente precisa pensar nisso. E a Renovada está pensando, a gente tem que começar a discipular. Eu entendo o seguinte, a pessoa tem um chamado, fez uma preparação, ele tem que ser discipulado por alguém. Tem que aparecer alguém e falar, eu vou cuidar de você, eu vou preparar você para a vida pessoal, conjugal, familiar, ministerial. Isso é necessário. Então, Jesus começou com Pedro discipulando. Talvez por isso Pedro deu certo, quando tinha tudo para dar errado. Mas ele deu certo. Deixa eu correr por causa do tempo. Vamos lá, cuidado pastoral. Segundo, diga assim, preparo ministerial. Em Marcos 6, 7, 8, chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Se a gente falar essa mesma mensagem de Jesus hoje no seminário, a pessoa é apedrejada em praça pública, né? Mas Jesus, depois de discipular aquela turma, 12, e um deles era um capetinha que estava com ele, mas tinha 12. Depois de discipular, ele começa, ainda dentro do processo de discipular, ele começa a dar um preparo ministerial. Ele começa agora a preparar para o ministério. Pedro não levantou a mão para Jesus lá na praia, deixou o barco que pescava com o pai e já saiu pregando. Tem gente que acha que pode sair pregando. Tem pessoa que converte hoje e fala, eu sou pregador de Jesus. Ele é um candidato para se desviar da fé. Ele não tem discipulado e muito menos preparo para isso. Depois de um discipulado, o que Jesus vai preparar? Jesus vai preparando. Aí Jesus vai enviar de 2 em 2. Jesus começa a dar experiência. Vocês não precisam levar nada, porque vocês serão cuidados nisso. Não precisa levar pão, não precisa ter muita vaidade, não. Na casa que entrar, vocês ficam. Não exija muito, não. Mas vocês vão para lá e vai dar certo. Mas aquele preparo ministerial, esse aqui é apenas um exemplo, mas Jesus vai preparando. Além dos exemplos que ele dava, curando, pregando o sermão do monte, fazendo tanta coisa para eles verem, e aquilo também era um preparo, Jesus dá uma coisa prática. Jesus os envia e espera o relatório. E quando eles vêm com o relatório, eles vêm muito satisfeitos, até os demônios se não sujeitam. Falou assim, não vos alegreis porque os demônios se vos sujeitam, e sim porque os vossos nomes estão escritos no céu. Então Jesus, mas ele prepara. Ele mandou Pedro para lá com os demais, falou, você vai lá e você vai expulsar demônio, você vai curar enfermos, você vai pregar o evangelho, você vai ser rejeitado, Pedro. Você vai tentar entrar numa casa, não vai conseguir. Você vai tentar entrar numa cidade, vai ser rejeitado. Quando sair, sacode o pé, até o pó, testemunha contra eles. Mas ele estava sendo discipulado e agora preparado. Quando Pedro chega lá na frente e realiza aquele ministério extraordinário, mas ele tinha sido preparado. Então, o cuidado pastoral não é cuidar quando a pessoa está em crise lá na frente, apenas quando está em crise. Ele precisa ser melhor preparado. A gente precisa andar com pessoas. Andar com pessoas. Nós temos um exemplo lá, o Jair Lara e eu, o William, né, Jair? Nós andamos muito com o William, o Júnior conhece bem o William. Nós andamos, o moço estava na igreja, foi para o seminário, mas a gente andava com ele. A gente andava, a gente preparava aquele William, ele ficou alguns anos. Hoje, ele estoura na obra. Toda pessoa que passa por discipulado e um cuidado, né, e um preparo, foi preparado, começou a trabalhar devagarinho, começou a pregar a primeira mensagem, era corrigido. Irmãos, a grande verdade é essa. Quando a gente prepara bem, aí a gente está cuidando bem. Parece que a gente vai cuidar quando a pessoa já desviou da fé. Aí é mais difícil. Mas nós precisamos preparar melhor. Eu penso que a gente tem muita pressa de enviar pessoas para o trabalho. E até na igreja local, até os discípulos da gente, na igreja local, a gente coloca com muita facilidade aquelas pessoas à frente, quando as pessoas estão despreparadas para exercer o ministério, ou uma atividade relevante na igreja. Então Jesus preparou Pedro e os outros. Jesus preparou. O preparo foi extraordinário. Preparou.
Vamos lá. Terceiro ponto aí. Diga assim, correção pessoal. Lucas 23, 33 e 34. Porém, Pedro respondeu, estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Que frase linda, né? Mas Jesus lhe disse, eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Interessante, lá na frente, Jesus ia ser traído, estava chegando um monte, Pedro já estava discipulado, Pedro estava preparado. Não imagina nenhum de nós, não imaginemos que Pedro não estava, ele estava. Mas quando Jesus começa a falar, olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos do gentio, o Filho do Homem vai ser ultrajado, vai apanhar, vai morrer. E ele vai dizendo, e todos vocês vão se escandalizar. Pedro falou, todos, vírgula, eu não. Estou preparado, estou pronto. Comigo não, Senhor. Isso aí é com essa turminha mais fraquinha, o Tomé é meio incrédulo, né? O João é muito amoroso, mas ele é complicado. Quando o senhor quer entrar aqui e manda preparar a posada, ele quer descer fogo para queimar o inimigo. Mas eu sou melhorzinho. Olha, Jesus tinha uma turminha. Se a gente vai olhar a biografia de cada um, antes do ministério, a gente manda matá-los para eles não contaminar o povo. Mas Jesus trabalha a vida deles. E Pedro falou, eu de forma alguma. Eu estou pronto para ir para a prisão, morrer, qualquer coisa, é comigo. Conta comigo. Eu estou pronto. Jesus olhou para ele, vai corrigi-lo. Jesus já tinha corrigido outras vezes, Pedro. Mas dessa vez ele falou assim, você vai me negar antes que o galo cante. Em outro texto, a segunda vez, você vai me negar 3 vezes. Você vai me negar. Naquele momento, Pedro estava tendo talvez o melhor instante dele com Jesus. Se Pedro tivesse bem atento ali, a vida dele teria sido melhor. Ele não teria deixado esta marca para a gente ficar falando mal dele aqui nessa noite, né? Início de noite. Mas Pedro, ele falou, não vou. Quando Judas chega, dá um beijo, trai, faz tudo aquilo, e Pedro arranca a espada e corta a orelha, ele estava ali, eu falei que não vou. Quando todos fogem, né? Todos correm, cadê a turma? Todo mundo embora, Jesus preso, Pedro pega ali um discípulo e dá um jeito. Eu não vou deixar Jesus. Ele vai lá, ele consegue entrar no pátio do sumo sacerdote. Tem alguém que fala, Pedro conseguiu ser o pior. Eu não penso assim, né? Ele foi o menos pior da turma, porque pelo menos ele estava lá para negar, os outros estavam longe. E ele entra lá. E ele começa, nega uma, nega a segunda, na outra ele vai praguejar. Eu vou passar para vocês, teólogos aí. O que é o praguejar? Você já imaginou o que ele falou naquele momento? Praguejar. Que palavras ele não disse ali? Então, ele negou, e negou da pior maneira possível. Da pior maneira possível. Ele já tinha sido corrigido quando ele falou, não vou negar, correção. Quando Jesus passa depois, saindo da casa, Jesus só olha para ele. Aquele olhar entrou na alma do Pedro e deu umas 10 voltas dentro do corpo dele. O olhar de Jesus. Eu não imagino que foi um olhar duro, não. Mas aquele olhar fez Pedro cair na real. Puxa vida. Então é o seguinte, irmãos, o cuidado pastoral passa por isso, a gente precisa corrigir as pessoas. A grande verdade é que a gente não corrige as pessoas, os obreiros. As pessoas vão vivendo e cada um vai fazendo mais ou menos o que quer fazer. E quando um líder tenta corrigir o liderado, ele vira tudo de bom, menos um anjinho de Deus. As pessoas não aceitam correção, não querem ser corrigidos. E os líderes também não querem corrigir ninguém. Todo mundo fala, isso é com Jesus, não é comigo. Então as pessoas estão, o cuidado pastoral, a gente está descuidando demais. As pessoas vão fazendo as coisas e parece que a gente finge que não aconteceu nada. Se nós queremos cuidar de alguém, nós temos que chegar lá e falar,
O negócio é o seguinte: você está errado. Isso está errado. Você está fazendo a coisa errada, da maneira errada, do lugar errado, está tudo errado. Esse confronto, poucos têm coragem de fazer. Eu sei que as pessoas não vão aceitar, dificilmente vão aceitar o confronto. Mas nós, se queremos cuidar de alguém, nós devemos confrontar, sim. Jesus não tinha dificuldade alguma em confrontar. Ele era firme. Por isso que eu o vejo como uma referência para ser seguido, apesar de ser o Deus conosco, mas nós devemos seguir. O Papa já não pensa como a gente mais, né? Esse Papa é doidão mesmo, né? Esse cara, rapaz, ele não pode entrar em avião para viajar, que no avião ele dá um trem, eu acho que ele tem medo de avião, e a entrevista, mas dessa vez ele foi longe. Não, Jesus não é Deus. E não adianta consertar agora que ele falou que Jesus não... Ou eu entendi tudo errado? Falou, Jéssica? Falou. Falou, Jesus não é Deus. Ele vai mudar isso aí. Mas falou. Falou. Mas Jesus é Deus, viu, pessoal? Não vai acreditar no Papa, não. Não acredita nele, não. O Papa é meio doidão. Além do mais, é argentino, né? Devemos nos preocupar. Esse Papa, ele está me preocupando. E ele tem cara de bonzinho, que eu vejo gente elogiar. Né? É um caso sério isso aí. Mas, irmãos, nós precisamos confrontar pessoas que estão conosco. Nós precisamos sarar as pessoas. Nós precisamos sarar a ferida, mas nós devemos ter coragem de confrontar. Amém? Deixa eu correr, que eu tenho mais 10 minutos só. Estou quase terminando. Tenha fé em Deus. Diga assim, cura emocional. Está aqui o cuidado que todo mundo deseja. Isso aqui é para o psicólogo aqui, para o psicólogo Jaziel, para a psicóloga Joyce, Ari. Tem os psicólogos da turma aqui. Quantos psicólogos temos aqui? Que beleza. Pensei que tinha mais. Estuda psicologia. Hoje é necessário isso. Houve uma época que todo mundo dava muita bola, não tinha clientela. Agora tem, né, Joyce? Você está cuidando do Jaziel lá, um faz a terapia para o outro. Vamos lá, cura emocional. Irmãos, o que a gente faria com um discípulo nosso que praguejasse diante dos outros, falasse palavras absurdas contra nós? Depois de ter andado conosco 3 anos, de ter sido discipulado, preparado, de ter tido tudo que um liderado poderia. O que a gente faria com uma pessoa dessa? O que a gente faria? Cortaria do mapa? Excluiria da renovada? Mandaria embora do presbitério? Teria como uma pessoa sem condição para a vida ministerial? A gente rejeitaria, porque o Pedro, eu até escrevi um livro sobre isso uma vez, em cima desse assunto, Pedro. Eu tenho para mim que o Pedro simplesmente, quando ele falou, eu vou pescar, e os outros, e alguns outros falaram, nós vamos contigo pescar, o Pedro estava jogando a toalha. Pedro já tinha tido a experiência com Jesus ressurreto, estava tudo bem ali, mas ele pensou, eu estou desqualificado para o ministério. Jesus me avisou que eu iria negá-lo, e eu fui lá, e ele o negou, não foi diante do sumo sacerdote, não foi diante das autoridades, foi diante dos empregados do sumo sacerdote. Ele não conseguiu confessar Jesus diante dos menores da casa. E ele pensou, eu não tenho condições para o ministério. Eu tenho. Talvez ele pensou, nem chamado eu era, eu entrei nisso aí, mas não era. Quando ele fala que vai pescar, se eu falar que vou pescar, pior que eu não sou pescador, mas alguém que pesca assim de vez em quando, falar que vai pescar não quer dizer muita coisa. Mas se alguém tem uma profissão e era tão competente na pescaria quanto Pedro, aquilo era forte. Então ele estava dizendo, eu vou voltar a fazer o que eu sempre fiz e fiz bem. Ele estava desistindo. Você pode ter certeza, quando você chegar no céu, sem encontrar Pedro, você vai tomar um chimarrão com ele, e pergunta para ele vai falar, eu estava desistindo. Pedro estava jogando ali, falou, não quero mais. Agora, quando Jesus vai fazer essa cura, veja bem, Simão Pedro disse aos outros,
Vou pescar, os outros responderam, versículo 3, 21. Nós também vamos, quando você for entrar no barco, nada apanhando. Versículo 17, pela terceira vez, Jesus tinha falado 2 vezes, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E respondeu, o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Irmãos, Jesus chega ali na praia, ele vai perguntar, apanharam alguma coisa, pescaram alguma coisa, conseguiram alguma coisa? Eles estavam a uma certa distância. Para um pescador ouvir aquilo é terrível, quando passa uma noite inteira sem nada pegar, nem um peixinho, né? Mas naquele momento, interessante Jesus, né? Jesus é muito diferente de nós, é aquele que sabe corrigir, é aquele que sabe curar. Eu acho que a gente não sabe nem corrigir, e muito menos curar. E ele pergunta, vocês pegaram, então lança a rede aí, lança a rede desse outro lado que vai dar certo. Eles lançaram, pegaram 276 grandes peixes. Pegaram aqueles grandes peixes. E naquele momento, Pedro falou assim para os outros, estava a uma certa distância, falou assim, é o Senhor. É o Senhor que está ali. Mas eu penso o seguinte, Pedro foi puxando aquele barco, com aqueles peixes, e ele, tudo que ele não queria é ter um encontro, ele e Jesus. Só ele e Jesus, não. Ele com os discípulos lá no cenáculo, ele com a turma, tudo bem, mas ele e Jesus seria muito difícil. Porque ele traiu a melhor pessoa do mundo para ele. Ele traiu aquele que só o ajudou. Ele traiu aquele que o avisou. Ele não queria aquele encontro. Mas eu fico impressionado com a maneira como Jesus age. Agiu ali e continua agindo conosco. Ele vai chegar para Pedro, primeiro que ele já prepara uma comidinha, né? Que cuidado é esse? Isso é um cuidado. Quando chega lá com os peixes, você pode guardar isso aí, que já tem um peixinho pronto aqui, está um pãozinho, está tudo aqui resolvido. Vem para cá, vamos comer junto. Depois ele vai chamar Pedro. E ele não pergunta, Pedro, por que você me negou? Será que a gente perguntaria isso? Pedro, por que você me traiu? Pedro, por que você é tão fraco assim? Ele só pergunta, Pedro, você me ama? Depois, você me ama mais do que estes? Você me ama novamente? E Pedro vai respondendo, e ele vai, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Eu vejo Jesus restaurando o ministério de Pedro de uma maneira perfeita. Naquele momento, Pedro já estava mais do que machucado. Pedro já tinha entendido a sua realidade pessoal. Mas ele precisava de uma cura, e aquela cura teria que vir do seu grande líder, do seu discipulador, do seu mentor, daquele que o fizera obreiro. E ele vai chegar ali e vai levar Pedro a confessar o que era verdade. Pedro o amava, e amava mais do que qualquer um. Essa era uma grande realidade. A sua maneira, ele não era aquela pessoa tão próxima, tão carinhosa como João era, mas ele amava de verdade, ele amava o ministério. E ele se sente reprovado por suas atitudes. Mas Jesus, por 3 vezes, vai falar, apacenta, apacenta, apacenta. Ele vai dizer, você está apto, você não está reprovado. Jesus vai curar. Eu penso que essa cura emocional é tudo que a maioria dos obreiros hoje estão precisando. As pessoas precisam ser curadas. Nós não precisamos sair batendo nas pessoas. Nós precisamos curar as pessoas. Você conhece algum pastor lá no teu convívio? Cura ele. Estenda a mão sobre ele. Ainda que você tenha vontade de matá-lo, mas não mata, não. Cura. Toca. Toca naquele coração. Irmãos, nós não estamos tocando na alma das pessoas. A gente até toca na consciência, na mente, mas a gente não chega na alma.
A gente não sara as pessoas. Olha, o Pedro foi quem foi, por causa daquele encontro junto à praia. Jesus tratou da alma daquele moço. Jesus resolveu a vida daquele moço. Ele é curado. Olha, nós precisamos, no cuidado pastoral, sobretudo, curar as pessoas. Temos que curar as pessoas. Nós temos que dar um jeito de curar as pessoas. Não é fácil. Não é fácil curar as pessoas. Eu não gosto de contar coisas assim do ministério pessoal, mas me veio à mente isso, eu vou falar. Eu tenho gente do presbitério, vai testemunhar. O presbitério de Maringá, ele tem uma coisa peculiar. Eu tenho sempre um amor especial, porque eu converti em Maringá, eu me tornei obreiro em Maringá, eu casei em Maringá, tive os filhos, netos, toda minha vida está relacionada com Maringá. E em 91 eu fui eleito presidente do presbitério, eu tinha 35 anos de idade, eu era um menino. E lá tinha obreiros experientes, tipo Jamil Josepete, Joel Perrot, que tinha sido o pastor Hilton, pai de Joel, tinha sido os presidentes do presbitério que passaram por lá eram pessoas muito experientes. Eu, menino, né? 35 anos eu fui eleito. O dia que eu fui eleito no presbitério, eu falei assim, eles não deveriam ter me eleito, me colocado nesse cargo. O doutor Jamil foi um dos melhores líderes que eu conheci. Quem não conheceu o doutor Jamil não sabe o valor que teve aquele homem. A renovada não teria sido a renovada aqui, se não fosse o trabalho do doutor Jamil. Mas o doutor Jamil tinha pontos que a gente pensava, a gente tinha divergência. O doutor Jamil, ele era um presbiteriano assim, puro. Eu sou um presbiteriano pastoral, né? Eu sou um presbiteriano. Essa questão da força do presbítero sobre o pastor, eu sempre entendi exagerada. Então, lá no presbitério, eu me lembro que um pastor ficava 1, 2 anos no campo. Quando ele era muito abençoado, ele ficava 3. Aí ele soltava rojão, porque naquele tempo o conselho tirava, a votação, tinha 3 presbíteros, 2 contra, ele estava na roça. Ia embora. E quando eu entrei, eu falei, a partir de hoje, desse presbitério, ninguém vai ser tirado. O Vicente foi pastor lá, ninguém vai ser tirado. Nenhum conselho tira mais isso aí. E as normas diziam isso. As normas diziam isso. Eu falei, não vai. Nós vamos tentar cuidar dessa turma aqui. Tem falhas? Lógico que tem, né? Mas nós vamos tentar cuidar dessa turma aqui de Maringá. Vamos tentar cuidar. Irmãos, de Maringá, quando a pessoa tem pouco tempo, que nem o Jair, está com 26, 27, 28. Pouquinho, ele é um dos mais novos de ministério. Lá ninguém sai. É por isso que tem gente que pede, pastor, eu quero transferir para o presbitério. Foi só se a gente matar um, porque ninguém quer sair do presbitério. Ninguém quer sair, porque as pessoas eles são cuidados. Eu vou dizer uma coisa para vocês, são cuidados. Se ele adulterar, ele vai ser cuidado. Se ele roubar a igreja, ele vai ser cuidado. Pastor, isso é loucura. Vai ser. Se a mulher largar dele, ele vai ser cuidado. Tivemos caso, eu estou sentindo caso. Ele vai ser cuidado de uma maneira ou de outra. Quando eu fui eleito presidente nacional, eu tinha 9 anos de presidente do presbitério, e eu teria que deixar. Quando eu fui deixar, o presbitério não aceitou, porque tinha medo de mudar. Aí nós reformamos uma norma, e talvez o maior legado que eu vou deixar para a renovada, os novos não vão saber que não sofreram no passado. Porque nós mudamos na denominação. A partir de hoje, a sucessão é do presbitério, não mais do conselho. E apaziguou os conselhos, apaziguou as igrejas, e ficou difícil. Os pastores hoje têm estabilidade ministerial. Mas no Presmar, lá sempre teve. E a gente tem aquele negócio, a pessoa está mal, está. Eu tenho um obreiro lá, irmãos, que eu tenho até raiva de mim, porque eu deixo ele pastorear e ele vai mal, e eu não sei o que fazer com ele. Como eu não sei o que fazer, eu deixo ele pastoreando ainda. Alguém falou, você está errado, eu até acho que estou mesmo. Mas não tira. Esse obreiro fez um seminário. Né? Ele fez um seminário, formou, nós colocamos no lugar e foi mais ou menos. Aí nós mudamos para o outro lugar, ele piorou. Aí nós mudamos para o terceiro lugar, ele ficou ruim mesmo. E aí é o seguinte, teve uma vez na diretoria do presbitério, eu fiz uma votação, o que nós íamos fazer com ele? Eu tive 6 votos para mandar ele embora.
6. Eu falei, não, mas nós vamos dar um tempo para ele. Mas tinha o 6. Aí o 6, tem certeza? Não, eu não tenho certeza, mas nós vamos dar um tempo. E nós demos o tempo para ele. E ele foi piorando. Agora já faz uns 8 anos. Graças a Deus, mas continuou piorando. Então, mas eu não sei o que fazer, né? Eu até conversei com o Jair esse tempo atrás, umas loucuras que ele faz, mas eu penso assim, mas deixa ele é tão crente, e ele é crente mesmo. Só que o obreiro ruim demais, irmão. Ruim demais. Mas ele está numa igreja ruim também, eu falei, está tudo ruim ali, né? Lá não vai dar certo. E eu olho para ele, todo final de ano eu falo, eu vou mandar esse cara embora. Eu chego lá e falo, não vou mandar ele embora, coitado. Fez 4 anos de seminário. Ele e a esposa fizeram o seminário. Então, se juntar os dois, dá 8 anos de teologia. Mas a gente vai cuidando, irmão. Esse tempo atrás, ele foi no hospital. Tem gente que, além de ser um obreiro ruim, é meio maluco. Ele foi no hospital e ele estava muito mal. Ele colocou assim, nós temos no WhatsApp, que ele estava muito mal. Eu pensei, ele está morrendo. Aí, quando eu fui ver, ele tinha uma gripe forte. Quando eu tenho gripe forte, que eu estou mais animado, porque gripe me dá ânimo. E ele mandou uma mensagem, falou assim, eu estou morrendo, praticamente morto, o meu enterro... Estou falando ou falou, gente? Eu estou morto. E aí ele foi no SUS e fez uma consulta. Ele fez uma consulta e estava morrendo e pediu um dinheiro para o presbitério pagar uns remédios. Eu paguei os remédios para o presbitério. Falei, vai morrer, essa gripe vai matar o camarada. Aí passou um outro tempo, um pastor presbitério ligou e falou assim, ó, o hospital lá da cidade dele está ligando, vai ligar para o senhor. Ele falou, hospital? Ué, será que deu um trem e ele morreu mesmo? E o hospital me ligou, estou aqui com fulano de tal. Eu falei, ele está visitando alguém? Não, internado. Ele está internado. E por que vocês estão ligando para mim? Que ele internou particular. Como? Não foi pelo SUS? A gripe é muito forte? Não, em particular. E agora ele está com alta, lógico. Ele ficou 3 dias internado, é uma gripe. Não tem jeito de não ter alta. E foi dar alta para o moço, deixa ele embora, coitadinho. Não, alguém tem que pagar a conta. Aí eu pensei assim, mata ele que eu pago o enterro. Mata que eu pago o enterro. E eu falei para o pastor depois, não vou pagar. Eu demorei uns 5 minutos e paguei, não tem jeito. Aí encontrei com ele. A última vez que eu encontrei com ele, eu falei, meu filho, você vai internar, vai para o SUS, você está gripe, nem consulta. Pastor, o senhor não tem ideia como eu estava mal. Eu tinha quase certeza que eu ia morrer. Aí eu fui no SUS, não resolveu bem, por isso que eu internei em particular. Eu falei, já pensou se todos os pastores da Renovada internar particular e mandar a conta no mesmo dia? Como é que eu faço? É assim? E nós temos um plano de saúde do Presmar. Nós temos um plano de saúde, o presbitério fez naquela época, que a gente diminuiu a arrecadação de 13 para 10, nós pegamos 3% das igrejas e fizemos um plano de saúde coletivo. Tem um plano de saúde lá. Ele saiu do plano, irmão. Deu uma loucura nele lá, ele saiu do plano. E aí agora alguém falou, pastor, agora no final do ano, agora o senhor manda embora. Não, vamos deixar uns 15 anos, quem sabe? Irmãos, a gente tem que ter misericórdia. Se você falar para mim, pastor, o senhor está certo ou errado? Eu tenho certeza que eu estou errado, mas vamos andar com ele. Por quê? Deixa o coitadinho, né? Vamos levando. E ele é crente, o testemunho dele é bom, não adulterou nenhuma vez, está lá, está firme, não trocou de mulher. A turma troca de mulher, ele não trocou. Está com a mesma mulher, está com os mesmos filhos, né? E tá uma vez, sabe o que eu fiz com ele? Que ele tem ajuda do presbitério para pastorear. Eu fui lá, arrumei um emprego, pedi para alguém arrumar um emprego para ele na cidade. Que ele estava com 8 ovelhas. Eu falei, 8 ovelhas, você visita num dia, aí você tem mais 29 sem fazer nada. Né? Então vamos arrumar meio expediente, você vai ganhar uma graninha e vai te ajudar na despesa. Aí o pastor lá, amigo de alguém, foi e arrumou um empreguinho, meio expediente. Falei, você vai ter contato com a sociedade, você vai trazer gente do emprego para a tua igreja, vai dar certo. Aí ele mandou um recado, falou assim, eu sou pastor, eu fui separado para isso, e eu não posso fazer isso. Eu falei, fala abaixo, senão o apóstolo Paulo vai ouvir, e vai sentir um trauma no céu. Mas, irmãos, a gente tem que tentar curar. Eu estou curando até gripe agora.
Lá em Maringá nós fizemos agora uns apartamentos. É dinheiro da Nacional, é só do presbitério. Nós fizemos uma chácara, fizemos apartamentos. O obreiro agora está estressado. Antes de ele se matar, ele vai para esse lugar, porque ele não se mata. Então ele chega lá, ele tem uma suíte com ar-condicionado. A suíte, óbvio, com o banheiro exclusivo. É bonito, né? Coisa bem feita. Tem uma cozinha que ele nunca imaginou. Ele tem uma piscina para entrar, mas a piscina é aquecida, né? Nós estamos no sul aqui, tem que tomar cuidado. Piscina aquecida com sauna do lado. Então o obreiro vai, sabe quem mais vai? É esse obreiro, ele é o maior freguês. Ele tem que marcar uma reserva, se deixar ele marca. Então, mas é o cuidado, o emocional, a gente tem que andar com esse povo. Eu não nego que tem hora que eu tenho vontade também de cortar, não a orelha, mas a cabeça das pessoas. Mas a gente vai andando. Entre na alma das pessoas. Você conhece algum pastor que você pode ajudar? Entra na alma dele. Jesus entrou na alma de Pedro e resolveu a vida. Deixa eu encerrar, que passou da hora. O último ponto. Diga assim, capacitação espiritual. Depois de tudo isso que Jesus fez, Jesus morreu, ressuscitou, antes de subir aos céus. Comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afaste de Jerusalém, mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Então Pedro se levantou junto com os 11, olha o destaque de Pedro, e erguendo a voz, dirigiu-se à multidão nesses termos: homens da Judéia e todos vocês que moram em Jerusalém, tome conhecimento disso, presta atenção. Então veja bem, o que eu quis dizer? Jesus falou: fica aqui até receber a promessa. E Pedro recebeu, aquele Pedro complicado, aquele Pedro desajeitado, aquele Pedro que falava mais do que devia, mas ele tinha sido discipulado, ele tinha sido preparado, ele tinha se ungido, ele tinha sido curado por Jesus, e agora ele vai ter uma capacitação. Que capacitação foi essa? Espiritual. Jesus falou: fique até serem cheios do Espírito Santo, até eles serem membros da renovada. Foi mais ou menos isso que Jesus falou. Amém? Que renovados somos nós, vou ter que ficar alegre. Cheios do Espírito Santo, até ser. E o Pedrão, covardão, que nega diante de empregado do sumo sacerdote, irmãos, quando ele foi cheio do Espírito, ele pirou de vez. Ele saiu do cenáculo, não pregou para os empregados, pregou para todo mundo que estava na festa, incluindo os sacerdotes. Ele prega o sermão da coragem e chama todo mundo de assassino. Quase 3.000 almas se convertem. Mas Jesus, antes de subir para o céu, ele capacita. Será que a gente capacita os obreiros que estão conosco? É difícil. Será que a gente tem levado os obreiros a uma vida espiritual adequada? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem pensa diferente de mim, não fique chocado. Estou encerrando, Jaziel. Tenha fé. Tem pessoas que hoje já não acreditam mais, mesmo estando no meio renovado, no poder do Espírito Santo, para valer na vida. Vocês concordam comigo? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O que mudou a minha vida foi isso. O que mudou os presbiterianos tradicionais do passado e os tornaram renovados foi isso. Sem isso, sem uma capacitação, um enchimento do Espírito Santo, com dons para realizar milagres, para ter ousadia para pregar, ousadia para abençoar, nós não vamos cuidar dos obreiros, não. Eles vão até uma altura, mas não vão resistir. Nós temos que levar as pessoas a um enchimento. Capacitá-los aqui é em todos os aspectos. Eu peguei isso aí, mas uma capacitação muito forte. Mas eu quero dizer para vocês, o enchimento. Os obreiros hoje precisam do enchimento do Espírito Santo. Nós, renovados, sobretudo, precisamos de uma renovação. Nós temos que ter renovação. Pessoas cheias do Espírito Santo fazem a diferença. Pedro, antes do enchimento do Espírito Santo, pensou que era corajoso, foi lá e não resolveu o problema de ninguém, negou Jesus,
de uma maneira dramática. Depois, cheio do Espírito Santo, ele enfrentou o mundo. Ele pregou para o mundo e as pessoas se converteram. Nosso Marco está chegando, bem-vindo. Ele pregou para o mundo e o mundo sentiu verdadeiramente o que era o Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor. Capacitação. Capacitação. Enchimento. O cuidado pastoral passa por aí também. As pessoas precisam ser capacitadas, cheias. Nós precisamos de coisas produtivas, irmãos. Olha, tem pessoa que ele estuda muito e ele desaprende o principal. Olha, nós estamos sonhando para a renovada, e eu quero nesse triênio entender. Nós queremos lançar um novo projeto pedagógico, que vem aí no próximo ano, questão do ensino da igreja. Está vindo um novo projeto. Pode ter certeza que vai mudar a realidade da renovada. Mas nós precisamos ter uma reforma no nosso ensino teológico. Nós precisamos formar pastores. E vamos fazer isso também. Pode ter certeza disso. Eu quero concluir essa palavra que ia ser breve, não foi? Quem aqui já leu O Monge e o Executivo? Um livro secular, mas muito interessante. E o que mais me chamou a atenção quando eu li, já faz alguns anos, foi quando alguém pergunta o maior líder. Quem foi? E ele não estava dando o estudo ali, no livro ele não está dando estudo ali religioso, tem nada a ver. É uma questão empresarial. Preparando executivos. Mas quando pergunta qual que é o maior líder da história, e naquele momento ele vai dizer Jesus Cristo. Aí um dos 5 que estava sendo treinado, aquele militar chato, mas gente boa, estava ali, ele vai dizer, eu sabia que isso aqui ia virar religião. Ele era um monge, tinha sido um executivo. Vale a pena, não vou contar o livro, só perde a graça, só isso. Mas se eu fosse você, eu compraria esse livro e leria. É um livro secular, mas interessante. É bom ler livros seculares, eu gosto de ler. Então, o maior líder, e ele vai explicar, ele pega 12 homens, sem nenhuma coisa. Com certeza, irmãos, qualquer pessoa do mundo que usasse um critério sério, excetuando Jesus, que tinha uma outra visão, escolheria aqueles 12. Um era um coletor de impostos tido como desonesto, o outro era um pescador briguento, o outro, esse aqui tem, o outro era um incrédulo de doer. Então, eles eram complicados. E naquele momento, ele vai dizer o seguinte, olha, Jesus, com esses 12 homens, ele cuida da vida deles, ele trabalha na vida deles, ele discipula essas pessoas, ele prepara essas pessoas, ele cura essas pessoas, ele age na vida das pessoas, e com esse ele mudou o mundo. E um deles negou, traiu, mas ele mudou o mundo. Ele transtornou esse mundo. O mundo é o que é a partir daqueles discípulos, incluindo especialmente Pedro. Incluindo. Então, essas pessoas que Deus colocou para você cuidar, pode, no primeiro momento, parecer que não tem valor. Mas se você investir neles, se você investir um cuidado pastoral abrangente, você verá que qualquer pessoa tem muito valor quando bem cuidado, bem preparado, e essas pessoas vão frutificar para o Senhor. Fiquemos de pé todos e vamos orar.